Estou substituindo todos os veteranos por novos talentos. Meu nome é Grant, tenho 51 anos. Passei 23 anos na Oxperia Electric em Louisville, Kentucky, trabalhando desde contador júnior até diretor financeiro. A mulher que me disse isso foi Vanessa, nossa nova diretora. Ela tinha 32 anos, tinha acabado de sair de uma empresa de consultoria em Nova York e estava no prédio há exatos 11 dias. Assenti, entreguei meu crachá a ela e saí em silêncio. A sala de conferências estava lotada de pessoas que eu havia treinado, pessoas que eu havia orientado em auditorias, crises orçamentárias e desastres na folha de pagamento. Ninguém disse uma palavra. Eles apenas olhavam para suas xícaras de café enquanto Vanessa sorria e falava sobre romper com a velha guarda e trazer inovação para uma cultura estagnada. Eu já esperava por isso. Pequenas coisas no começo. Ela começou a se copiar em todos os e-mails que eu enviava, questionando minhas decisões em reuniões, em seguida, reformulando-as como se fossem suas próprias ideias. 5 minutos depois, ela agendou uma reunião individual com meus subordinados diretos sem me avisar. Quando perguntei sobre isso, ela disse que estava construindo um relacionamento com a equipe. A gota d'água veio 3 dias antes de ela me demitir. Eu estava revisando nossas demonstrações financeiras trimestrais quando notei que ela havia tentado acessar a conta operacional principal. O sistema sinalizou. Ela não tinha autorização. Quando perguntei sobre isso, ela disse que estava explorando nossa infraestrutura financeira. Não insisti, apenas anotei no meu arquivo pessoal. Eu havia construído os sistemas financeiros da Oxperia Electric do zero. Quando comecei, éramos uma empreiteira de médio porte com 12 funcionários e um escritório. Agora tínhamos 4 unidades, 87 funcionários e contratos com 3 grandes concessionárias de serviços públicos. Cada conta, cada relacionamento com fornecedores, cada linha de crédito tinha minha marca registrada. Mas Vanessa não se importava com nada disso. Ela queria seu próprio pessoal, mais jovem, mais barato e mais fácil de controlar. No meu último dia, limpei minha mesa, arrumei as fotos da minha filha, a caneca de café que ela fez para mim no ensino médio e a placa da Câmara de Comércio. Ninguém apareceu para se despedir. Algumas pessoas enviaram mensagens de texto mais tarde naquela noite, coisas genéricas: sinto muito por você ir embora e boa sorte com o que vier pela frente. Voltei para casa em silêncio. Minha esposa, Catherine, estava esperando na cozinha. Ela olhou para mim, e eu apenas balancei a cabeça. Eles me deixaram ir. Ela me abraçou, não fez perguntas, apenas me segurou. Naquela noite, sentei-me no meu escritório em casa e fiquei olhando para o meu laptop. Uma parte de mim queria ligar para alguém, um advogado, talvez. Mas eu estava cansado, cansado de lutar, cansado de me provar para pessoas que não se importavam. Então o meu telefone vibrou. Uma notificação do banco. Alguém havia tentado acessar a conta principal da empresa novamente. Construí a espinha dorsal financeira da Oxperia Electric durante uma crise. Isso foi há 12 anos. A empresa estava perdendo dinheiro. Nosso antigo CFO tinha sido descuidado com a contabilidade, e quase perdemos nossa licença de empreiteiro. O proprietário na época, um homem chamado Douglas, me chamou para consertar a situação. Ele tinha 73 anos, estava cansado e pronto para se aposentar. Ele me disse que confiava em mim para manter a empresa viva. E assim eu fiz. Reestruturei todas as contas, renegociei contratos com nossos fornecedores e construí relacionamentos com nossos credores. Quando Douglas se aposentou, 5 anos atrás, vendeu a empresa para um grupo de private equity. Eles me mantiveram porque eu era o único que entendia como tudo funcionava. Os novos donos não se importavam com o dia a dia. Eles só queriam seus relatórios trimestrais e suas margens de lucro. Eu dei a eles ambos. A Oxperia Electric cresceu. Expandimos para o Tennessee e Indiana. Contratei bons funcionários, treinei-os e montei uma equipe que podia lidar com qualquer coisa. Mas o private equity não se importa com lealdade. Eles se importam com a aparência. E quando Vanessa chegou com seu MBA e seus chavões, eles viram uma oportunidade de cortar custos. Eu deveria ter percebido antes.
Os sinais estavam todos lá. 2 meses antes de me demitir, Vanessa começou a fazer perguntas sobre nossa estrutura bancária. Ela queria saber por que tínhamos várias contas, por que certas transações exigiam dupla autorização, por que eu era o signatário principal na maioria dos nossos contratos. Expliquei a ela. Não era complicado. A estrutura protegia a empresa. Se uma conta fosse comprometida, as outras estariam seguras. Se um fornecedor tentasse fazer algo obscuro, tínhamos salvaguardas. Era uma gestão de risco básica. Ela sentiu como se tivesse entendido, mas eu podia ver em seus olhos. Ela achou que eu estava sendo paranoico, antiquado, preso ao passado. Então, começou a me ignorar. Marcou uma reunião com nosso credor principal sem me avisar. Quando descobri, liguei para o banco. Disseram que ela havia perguntado sobre a transferência de poderes de assinatura. Eles se recusaram porque os contratos de conta exigiam minha aprovação. Eu a confrontei sobre isso. Ela disse que estava explorando opções para eficiência operacional. Deixei passar. Erro estúpido. Catherine me avisou. Ela disse que Vanessa estava me armando uma cilada, que estava construindo um caso para me expulsar. Eu disse que ela estava exagerando. 2 semanas depois, Vanessa me demitiu. A pior parte não foi perder o emprego. Foi ver as pessoas que eu havia orientado sentadas ali, sem dizer nada. Pessoas por quem eu havia lutado, pessoas que eu havia cobertado quando erraram. Elas simplesmente olharam para seus cadernos e deixaram acontecer. Dirigi para casa naquele dia e fiquei sentada na entrada da minha garagem por 20 minutos antes de entrar. Fiquei pensando em Douglas, em como ele havia confiado em mim para proteger o que ele construiu. E percebi que havia falhado. 2 dias depois de ela me demitir, meu telefone tocou às 7 horas. Era a Vanessa. Grant, preciso que você venha agora mesmo. A voz dela estava diferente, estridente, de pânico. Eu não trabalho mais lá, eu disse. Eu sei, mas tem algo errado com as contas. O banco congelou tudo. Não consigo acessar nada. A folha de pagamento deveria sair hoje, e eu não consigo. Desliguei. Catherine olhou para mim do outro lado da mesa da cozinha. O que foi isso, Vanessa? As contas estão congeladas. Ela largou o café. Por quê? Porque eu sou a única signatária autorizada. Quando criei os sistemas financeiros da Oxperia Electric, certifiquei-me de ter controle, não por paranoia, não por desejo de poder, mas porque vi o que acontecia quando muitas pessoas tinham acesso ao dinheiro, apropriação indébita, fraude, fornecedores recebendo pagamentos em duplicidade, empreiteiros recebendo propina. Então, estruturei tudo cuidadosamente. Todas as contas importantes exigiam minha assinatura. Todas as transferências bancárias acima de $10.000 precisavam da minha aprovação. Todas as linhas de crédito me listavam como contato principal. O grupo de private equity não se importava. Eles confiavam em mim. Sabiam que eu havia mantido a empresa lucrativa por anos, então aprovaram. Vanessa nunca se preocupou em verificar. Quando me demitiu, presumiu que outra pessoa assumiria, que as contas seriam transferidas sem problemas e que o banco cooperaria. Mas bancos não funcionam assim. Eles não entregam o controle só porque alguém novo entra em um escritório com um cargo pomposo. Meu telefone tocou de novo. Vanessa. Deixei cair na caixa postal. Depois, uma mensagem de texto. Por favor, os funcionários não estão recebendo. Preciso da sua ajuda. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo. Catherine veio por trás de mim e colocou a mão no meu ombro. O que você vai fazer? Nada, eu disse. Grant, ela me demitiu na frente de todo mundo. Nem me deu a chance de terminar meus projetos. Não me agradeceu por 23 anos. Só me entregou uma caixa e me mandou embora. Catherine não disse nada. Ela sabia que eu estava certa. Meu telefone vibrou novamente. Outra mensagem de Vanessa: a diretoria está fazendo perguntas. Não sei o que dizer a eles. Desliguei o telefone.
Passei 23 anos construindo a Oxperia Electric. Eu a protegi durante recessões, auditorias, contratações ruins e decisões ruins. Dei tudo de mim para aquela empresa, e eles me substituíram como se eu não valesse nada. Vanessa queria romper com a velha guarda, trazer novos talentos e inovar. Bem, agora ela podia inovar para sair dessa enrascada. Servi outra xícara de café e sentei-me à minha mesa. Abri meu laptop e comecei a examinar meus arquivos. Se ela quisesse administrar a empresa, teria que fazer por merecer. As mensagens de voz começaram a se acumular. Vanessa ligou 6 vezes naquele primeiro dia. Depois, os membros do conselho começaram a ligar. Depois, o grupo de Private Equity. Todos queriam saber a mesma coisa: por que as contas estavam congeladas? Ignorei todas. Catherine me perguntou se eu tinha certeza disso. Eu disse a ela que estava farto de ser o cara que consertava os erros dos outros. No terceiro dia, alguém bateu à minha porta. Era Steven, um dos contadores seniores que eu havia contratado 8 anos antes. Ele parecia exausto. Grant, podemos conversar. Eu o deixei entrar. Ele se sentou à mesa da cozinha e esfregou o rosto. A folha de pagamento não foi enviada. As pessoas estão em pânico. Vanessa ficou trancada em seu escritório o dia todo. O conselho está ameaçando cortar o financiamento se isso não for resolvido até o final da semana. Não é problema meu, eu disse. Grant, qual é? Você sabe que metade dessas pessoas tem filhos e hipotecas. Elas precisam dos seus salários. Então a Vanessa devia ter pensado nisso antes de me demitir. Steven olhou para mim. Ela está se oferecendo para te trazer de volta como consultora, o dobro do seu antigo salário. Quase ri. Não, Steven. Ela me humilhou na frente de todo mundo. Você estava lá. Você não disse uma palavra. Ele olhou para baixo. Eu sei. Desculpe, mas se você não ajudar, a empresa vai falir. E não é só a Vanessa que vai perder o emprego. Somos todos nós. Senti algo se apertar no peito. Ele tinha razão. Se a Oxperia Electric falisse, 87 pessoas ficariam desempregadas, pessoas que eu havia contratado, pessoas com quem eu me importava. Mas eu também sabia que, se voltasse agora, nada mudaria. Vanessa manteria o emprego. O conselho continuaria confiando nela. E eu voltaria exatamente onde comecei, fazendo todo o trabalho enquanto outra pessoa assumia o crédito. Diga a Vanessa para resolver isso sozinha, eu disse. Steven foi embora. Ele não se despediu. Naquela noite, Catherine me perguntou se eu estava fazendo a coisa certa. Não sei, eu disse. Você está machucando pessoas com quem se importa. Eu sei. Então, qual é o sentido? Eu não tinha uma resposta. Na manhã seguinte, recebi uma ligação de um advogado. Ele trabalhava para o grupo de Private Equity dono da Oxperia Electric. Ele disse que eles estavam preparados para tomar medidas legais se eu não abrisse mão do controle das contas. Com base em que? Perguntei. Obstrução, sabotagem. Vamos descobrir. Boa sorte com isso, disse eu, e desliguei. Mas isso me abalou. Eu não tinha considerado que eles poderiam tentar me processar. Liguei para minha própria advogada, uma mulher chamada Joselyn, que havia lidado com as negociações do meu contrato anos atrás. Ela ouviu tudo e depois riu. Eles não têm argumentos, Grant. Você é o signatário autorizado. O banco não pode transferir o controle legalmente sem o seu consentimento. E como você não trabalha mais para a empresa, não tem obrigação de ajudá-los. Então, estou completamente livre. Completamente. Mas eles vão continuar pressionando você. Você está pronto para isso? Pensei nisso, na Vanessa, no conselho, em todas as pessoas que se sentaram naquela sala de conferências e não disseram nada enquanto ela me demitia. Eu disse. Estou pronta. 2 dias depois, Vanessa apareceu na minha casa. Ela estava horrível, cabelo preso num rabo de cavalo bagunçado, sem maquiagem, olheiras.
Grant, por favor, disse ela. Eu imploro. Só assine os papéis da transferência. Faça o que você quiser. Quero meu emprego de volta, eu disse. Não posso fazer isso. O conselho não vai permitir. Então não temos mais nada para conversar. Ela começou a chorar, lágrimas de verdade. Você está destruindo esta empresa. Você está me destruindo. Olhei para ela por um longo tempo. Você se destruiu, eu disse, e fechei a porta. As ligações pararam depois disso. Por 3 dias, ninguém entrou em contato comigo, nenhuma mensagem de voz, nenhuma mensagem de texto, nenhum advogado batendo à minha porta. Catherine disse que era estranho. Eu concordei. Então recebi um e-mail do Douglas, o dono original, o homem que me contratou tantos anos atrás. Grant, eu soube do que aconteceu. Me desculpe. A Vanessa está se metendo em encrenca. O conselho está em pânico. Estão falando em liquidar a empresa se isso não for resolvido logo. Sei que você tem todo o direito de ficar bravo, mas essas pessoas não merecem perder o emprego por causa de uma decisão ruim. Me liga. Fiquei olhando o e-mail por um longo tempo. Douglas tinha sido bom para mim. Ele tinha confiado em mim quando ninguém mais confiaria. Ele tinha me dado a chance de reconstruir minha carreira depois que minha empresa anterior faliu. Eu devia a ele, mas também a mim mesma, parar de deixar que se aproveitassem de mim. Liguei para ele mesmo assim. Grant, disse ele, obrigado por ligar. O que você quer, Douglas? Quero que você resolva isso, não pela Vanessa, nem pela diretoria, mas pelas pessoas que trabalham lá. Você os conhece. Você contratou a maioria deles. São boas pessoas. Eu sei. Então ajude-os. Não disse nada. Grant, eu sei que você está bravo. Eu também estaria, mas você é melhor do que isso. Você é melhor do que deixar 87 pessoas perderem o emprego porque uma pessoa te tratou mal. Ele tinha razão. Eu sabia que ele tinha razão. Mas eu estava cansado de ser o cara que sempre fazia a coisa certa. Vou pensar no assunto, eu disse, e desliguei. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando em Steven, nas outras pessoas com quem trabalhei, nos contadores juniores que treinei, nos auxiliares de folha de pagamento, nos gerentes de escritório. Eles não mereciam aquilo. Mas eu também não. Catherine me encontrou no meu escritório às 2 da manhã, olhando para o meu laptop. Você vai ajudá-los, não é? Disse ela. Eu não sei. Ela se sentou ao meu lado. Você é um bom homem, Grant, mas não deve nada a eles. Eu sei. Então, por que você está se torturando? Eu não tinha resposta. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Liguei para o banco e pedi para falar com a gerente da agência, uma mulher chamada Clary, com quem trabalhei por 15 anos. Ela me conhecia, confiava em mim. Clary, preciso de um favor. Qualquer coisa, Grant. Quero abrir mão do controle parcial das contas, o suficiente para cobrir a folha de pagamento e as operações essenciais, mas quero manter a aprovação final para quaisquer transações importantes. Você pode providenciar isso? Com certeza. Estarei com a papelada pronta até esta tarde. Fui até o banco, assinei os documentos e liguei para Steven. Diga a Vanessa que ela pode acessar as contas agora, mas apenas para a folha de pagamento e pagamentos a fornecedores. Qualquer valor acima de $25.000 ainda precisa da minha aprovação. Grant, obrigada. Sério, você acabou de salvar 87 empregos. Eu não fiz isso pela Vanessa, eu disse. Eu fiz por você. Desliguei o telefone e fiquei sentado no carro por um tempo. Uma parte de mim se sentia bem, como se tivesse feito a coisa certa, mas outra parte se sentia vazia, como se tivesse deixado Vanessa vencer. Anne estava me esperando quando cheguei em casa. Como você se sente? Ela perguntou. Como se eu tivesse cometido um erro enorme, eu disse. Ela me abraçou. Você fez o que achou certo. É só isso que importa. Eu queria acreditar nela,
mas não acreditei. 3 semanas depois, recebi uma ligação da Clary, do banco. Grant, você precisa ver isso. Dirigi até o banco. Ela me entregou uma pilha de registros de transações. A Vanessa tentou autorizar uma transferência eletrônica de $75.000 para uma empresa de consultoria da qual nunca ouvi falar. Sinalizei porque precisava da sua aprovação. Olhei a papelada. A empresa de consultoria ficava em Nova York, a mesma cidade onde Vanessa trabalhava. Você consegue descobrir quem é o dono desta empresa? Perguntei. Clary fez algumas ligações. 10 minutos depois, ela me entregou uma cópia impressa. A empresa de consultoria era de propriedade do marido de Vanessa. Olhei para o papel e senti um frio na espinha. Ela não tinha me demitido apenas para trazer novos talentos. Ela tinha me demitido para poder canalizar o dinheiro da empresa para o seu próprio negócio. Grant, disse Clary, o que você quer que eu faça? Negue a transferência e me envie cópias de todas as transações que ela tentou desde que saí. Clary imprimiu tudo. Levei para casa e passei os 2 dias seguintes revisando. Era pior do que eu imaginava. Vanessa havia tentado autorizar 6 transferências eletrônicas diferentes, todas para empresas que eu não reconhecia, todas pertencentes a pessoas ligadas a ela, honorários de consultoria, licenças de software, contratos de marketing, nada legítimo. Ela não era incompetente. Era uma ladra. Liguei para Joselyn, minha advogada. Preciso que você apresente um relatório ao conselho, e preciso que faça isso discretamente. Não quero que Vanessa saiba até que seja tarde demais. Joselyn concordou. Ela compilou tudo em um relatório detalhado e o enviou diretamente ao grupo de Private Equity proprietário da Wexperia Electric. 2 dias depois, recebi uma ligação de um dos membros do conselho, um homem chamado Lawrence, com quem trabalhei por anos. Grant, não tínhamos ideia. Achávamos que você só estava sendo difícil. Não sabíamos que ela estava nos roubando. Agora você sabe, eu disse. Vamos demiti-la imediatamente e gostaríamos de lhe oferecer seu emprego de volta, salário integral, benefícios completos, o que você quiser. Pensei nisso, em voltar para aquele escritório, em participar de reuniões com pessoas que me viram ser demitido e não disseram nada. Não, eu disse. Grant, não quero meu emprego de volta, mas quero outra coisa. Diga o que quiser. Quero um contrato de consultoria, 1 ano, o triplo do meu salário anterior, e quero controle total sobre contratações e demissões no departamento financeiro. Houve uma longa pausa. Feito, disse Lawrence. No dia seguinte, dirigi até a Wexperia Electric e entrei no prédio como se nunca tivesse saído. Vanessa estava em seu escritório, arrumando suas coisas. A segurança estava parada perto da porta. Quando ela me viu, seu rosto ficou branco. Você, disse ela. Eu disse. Você fez isso. Você me sabotou. Não, eu disse, você se sabotou. Eu só me certifiquei de que todos descobrissem. Ela tentou dizer algo mais, mas a segurança a escoltou para fora. Observei-a atravessar o saguão, passando por todas as pessoas que prometera liderar. Ninguém se despediu. Steven me encontrou no corredor. Ele pareceu aliviado. Obrigado, disse ele. Não me agradeça ainda, eu disse. Temos muito trabalho a fazer. Passei os 3 meses seguintes reconstruindo o que Vanessa havia quebrado, contratando novas pessoas, acertando as contas, restaurando a confiança com nossos fornecedores e credores. Foi exaustivo, mas parecia certo. 6 meses depois da demissão da Vanessa, recebi uma ligação do Douglas. Grant, ouvi dizer que você está indo bem. A empresa está de volta aos trilhos. Estamos chegando lá, eu disse. Ótimo. Você merece. Eu sempre soube que você daria um jeito. Obrigada, Douglas. Houve uma pausa. Também ouvi dizer que a empresa de consultoria do marido da Vanessa faliu. Acontece que ela estava canalizando dinheiro para ele há meses. Vários dos antigos empregadores dela entraram com ações judiciais. Ela está enfrentando acusações de fraude.
Eu não disse nada. Você fez a coisa certa, Grant. Você protegeu a empresa e se protegeu. Eu só fiz o que precisava ser feito, eu disse. Depois de desligar, sentei-me no meu escritório e pensei em tudo o que tinha acontecido, no dia em que Vanessa me demitiu, no pânico em sua voz quando me ligou implorando por ajuda, no momento em que percebeu que eu a havia flagrado. Uma parte de mim se sentiu vingada. Ela tentou me destruir e, em vez disso, destruiu a si mesma. Mas outra parte de mim simplesmente se sentia cansada. Catherine veio ao meu escritório mais tarde naquela noite. Sentou-se à minha frente. Você tem estado quieto, disse ela. Só pensando na Vanessa, em tudo. Ela estendeu a mão por cima da mesa e pegou a minha. Você fez a coisa certa, Grant. Você protegeu pessoas que não conseguiam se proteger e garantiu que alguém que estava roubando fosse pego. Isso não é vingança. Isso é justiça. Assenti. Ela tinha razão, mas ainda assim parecia pesado. Naquela noite, passei de carro pelo escritório a caminho de casa. As luzes estavam acesas. As pessoas estavam trabalhando até tarde, finalizando um grande projeto. Pude ver Steven pela janela, conversando com um dos contadores juniores. Eles pareciam focados, confiantes, como se soubessem que a empresa estava em boas mãos. Continuei dirigindo. Um ano depois, terminei meu contrato de consultoria. O grupo de Private Equity se ofereceu para prorrogá-lo. Recusei. Eu tinha feito o que me propus a fazer. A empresa estava estável. As finanças estavam equilibradas. A equipe era forte. Era hora de seguir em frente. Catherine e eu compramos uma pequena cabana no Tennessee, nada de especial, apenas um lugar para relaxar, para respirar. Eu passava os dias pescando, lendo e consertando coisas na propriedade. Pela primeira vez em 23 anos, eu não estava pensando em orçamentos, folha de pagamento ou transferências bancárias. Eu estava apenas vivendo. Certa tarde, recebi uma carta pelo correio. Era do Steven. Ele havia sido promovido a CFO depois que eu saí. Ele me escreveu para me agradecer, dizendo que não estaria onde estava sem tudo que eu lhe havia ensinado. Li a carta 2 vezes, dobrei-a e guardei-a na gaveta da minha mesa. Catherine me encontrou sentada na varanda mais tarde naquela noite, observando o pôr do sol. Você está bem? Ela perguntou. Sim, eu disse. Estou bem. Ela se sentou ao meu lado. Não dissemos nada, apenas observamos o céu ficar laranja, rosa e roxo. Pensei em Vanessa, no conselho, em todas as pessoas que me subestimaram. Achavam que eu era apenas um velhote que não importava mais, alguém que podiam deixar de lado e esquecer. Mas estavam enganados. Eu importava. Meu trabalho importava. Minha experiência importava. E, no fim, essa era a única vingança de que eu precisava. Vanessa acabou enfrentando acusações federais de fraude. Os processos de seus empregadores anteriores se acumularam. A empresa de consultoria de seu marido faliu. Ela perdeu tudo o que havia roubado e muito mais. Os membros do conselho que a haviam ajudado a renunciar discretamente. O grupo de Private Equity trouxe uma nova liderança e implementou políticas de supervisão mais rígidas. Steven administrou o departamento financeiro com integridade e precisão, tudo o que eu havia lhe ensinado. Os funcionários que eu havia lutado para proteger mantiveram seus empregos, e a empresa se fortaleceu mais do que nunca. Às vezes, a melhor vingança é ser a pessoa que eles não puderam substituir.